Olá, tudo bom, Desperta? Seja muito bem-vinda nessa Live Express de hoje. Hoje eu vou estar falando sobre a radiestesia na prática. O que de repente você sente, mas você não consegue explicar. Esse é o tema dessa live de hoje, para que você possa entender e trazer compreensão sobre a radiestesia. Bora comigo. Radiestesia na prática. Como você medir o que você sente, mas não consegue explicar nem dar nome. Esse é o tema dessa live de hoje. E eu te convido a você vir comigo, compartilhar essa live com o máximo de pessoas, para que você possa transformação pessoal, espiritual e de autoconhecimento. O meu objetivo é te ajudar de verdade a você desenvolver uma transformação, despertar de consciência dentro das próximas 4 semanas, de maneira prática, com embasamento, com consciência, com discernimento. Então, bora comigo para você compreender essa técnica incrível, fantástica, que tem ajudado muitas pessoas. A radiestesia, ela é uma técnica muito antiga. Ela é uma técnica que tem mais ou menos por baixo 3.000 anos, 5.000 anos. E talvez você nunca possa ter ouvido falar nela antes, né? A radiestesia não fui eu que criei e nem foram pessoa A, B ou C que está na mídia, conhecida por aí. Não. A radiestesia, ela foi desenvolvida e foi sendo aprimorada gradativamente. E a radiestesia ela tem uma base dentro da física quântica. Quando você começa a entender o campo quântico, você começa a entender que somos luz, somos energia, e que esse movimento de energia ele pode permitir com que você tenha, por exemplo, um pêndulo como esse. Olha que pêndulo lindo. Ó. Esse pêndulo ele é um pêndulo específico, onde eu coloco o testemunho aqui dentro e eu faço a medição. Ó, chega, ele brilha, ele reluz. Então, esse pêndulo, a gente consegue fazer medições onde o sim é horário e o não anti-horário. E a gente consegue trazer um campo de medição através desse pêndulo. E a gente consegue trazer muitas medições. Quais medições, Daniel, a gente consegue? Campos de magia, campos de feitiçaria negativado, os chakras, que são seres energéticos, se eles estão em equilíbrio ou desequilíbrio. A gente consegue, por exemplo, medir se existe algum campo que está disfuncional dentro da saúde mental, espiritual, energética, física. A gente consegue medir, por exemplo, como é que está o chakra básico, o segundo, o terceiro, o quarto. A gente consegue medir qualquer coisa. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Dentro do meu curso de radiestesia módulo básico, existe uma sequência sugerida de perguntas que você é convidado e convidada a fazer e que, olá Edi, tudo bom? Seja muito bem-vinda. E que você vai conseguir desenvolver na sua vida, no seu dia a dia, no seu propósito. E o meu objetivo, um deles também é te ajudar no seu propósito de vida, a você ser terapeuta de si, a você que de repente já é terapeuta, você cada vez mais atender melhor os seus clientes e utilizar ferramentas cada vez mais poderosas como essa. E se você não é terapeuta, você aprender essa técnica, pois você também pode aprender isso no seu dia a dia, na sua vida e ser no futuro uma terapeuta e ajudar muitas pessoas. Mas acima de tudo, o seu foco deve ser você. O seu foco deve ser ajudar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. E aí, quando você começa a ajudar você próprio, o mundo ao seu redor começa a melhorar. O seu relacionamento afetivo melhora, a saúde do seu companheiro melhora, a saúde dos seus pets, filhos, da sua casa melhora. Tudo isso pode ser medido e corrigido. Ok? E aqui eu vou estar trazendo alguns assuntos que eu fui formulando para poder preparar essa Live Express. Eu também te convido a você entrar comigo no consultório terapêutico. Como é que funciona o consultório terapêutico? É muito simples. Você tem uma oportunidade
Apenas uma pessoa hoje eu vou abrir para entrar comigo aqui na live e você vai fazer os seguintes combinados. Quais são eles? Primeiro, você autorizar o seu uso de imagem para que depois dessa conversa eu possa deixar essa conversa no feed do meu perfil, tá? Segundo, tudo que a gente for conversar aqui vai ficar unicamente dentro de um propósito terapêutico, dentro de um set terapêutico, de eu poder te ajudar de verdade, tá? E com isso, você ter uma oportunidade de você vivenciar uma conversa terapêutica comigo num cenário de avaliação para que você possa se conhecer mais. E com isso, você prometer, você se comprometer, você afirmar que você nunca foi atendido nem atendido por mim antes e nem passou por nenhuma outra consultório terapêutico anterior. Pois eu tenho feito isso já há algumas semanas, nas terças e nas quintas-feiras. Ok? Então, se você tem esse desejo de poder participar dessa sessão gratuita comigo aqui na live, desse consultório terapêutico, você precisa sinalizar aqui embaixo e escrever nas mensagens. Já me seguir, se você ainda não me segue, e depois você apertar aqui no botãozinho do vídeo mais e falar, Daniel, eu quero participar. Pronto, aí eu vou entender que você quer participar, e a primeira pessoa que solicitar, aqui no videozinho mais, apertando o botãozinho, aí você vai entrar comigo nessa live. Ok? Beleza? Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui alguns assuntos que eu desenvolvi, tá? Como eu já falei antes, a radiestesia, ela não é de hoje. Ela tem pelo menos de 3 a 5 mil anos. Existem registros que trazem a medição da radiestesia, o uso da ferramenta radiestesia desde o Antigo Egito. As pirâmides do Egito foram construídas com conhecimento radiestésico. Olha que coisa profunda. Quem construiu, não se sabe até hoje quem que construiu as pirâmides do Egito. Dizem que foi com suporte de alienígenas, de consciências extraterrestres. Eu acredito que sim. Por quê? Porque não existia tecnologia, há 5 mil anos atrás, de movimentar grandes blocos de toneladas e subir eles na altura que eles foram construídos. Não existia naquela época. Hoje existe. Hoje existe essa tecnologia. E ainda assim é muito desafiante. Precisava de uma grua para poder pegar aquilo, subir e encaixar. E não existia grua naquela época. Não existia nada, entendeu? E é um grande mistério a construção dessas grandes pirâmides dos faraós egípcios. Bom, e isso tudo foi construído com planejamento de conhecimento radiestésico. Quem construiu sabia o que estava fazendo. Elas foram posicionadas para o norte, elas foram posicionadas para estrelas específicas, elas foram posicionadas para todo um processo de medição e acompanhamento. Então, quem construiu sabia o que estava fazendo. Isso é muito importante deixar isso claro, tá? Não foi uma coisa ao acaso. Outra coisa que é interessante, que se você for observar, existe até estudos de canais de história e de curiosidades, que essas pirâmides, ao longo do planeta, existem vários pontos que foram construídos pirâmides. E essas pirâmides grandes, elas foram construídas próximos da linha do Equador. Se você fizer um mapeamento, você vai perceber que quase todas, se não todas, foram construídas dentro de uma margem, ou para mais ou para menos, a partir da linha do Equador. Isso também tem um motivo, certo? Então, essas pirâmides, elas são potencializadores de emanação de energia. Elas emanam uma energia sutil que vem da Terra e que ela consegue abastecer. Ela consegue ser, em outras palavras, um gráfico radiônico vivo, ativo, certo? E Daniel, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo e nada, vai depender de você, certo? Você pode utilizar uma pirâmide de miniatura, como essa que está aqui atrás, ó. Aqui atrás tem uma prancha radiônica e ali atrás tem uma pirâmide que está bem ali atrás, onde eu estou apontando meu dedo, e ali você pode utilizar uma réplica dessa pirâmide e utilizar para medir deficiências, fazer a aplicação de emanação com testemunho, que pode ser o seu campo ou a sua casa, e fazer a emanação e medição e acompanhamento do que está em desequilíbrio. Vou pegar um exemplo só para você poder
contextualizar e entender. Vamos dizer que você está medindo a sua casa. E ali existe um ambiente, um determinado ambiente que está... A energia está densa. A energia está confusa, está caótica. E aí você consegue medir, você consegue aplicar gráficos radiônicos que você consegue fazer um acompanhamento gradativo e perceber o que dá para atuar. E aí você pode aplicar um gráfico de barramento de energias telúricas de baixo para cima, você pode aplicar um gráfico de limpeza de energias densas, você pode aplicar um gráfico de quebra de magia, você pode aplicar um gráfico de barramento, por exemplo. Então, cada caso é um caso. E aí você vai medindo aquele ambiente por ambiente, e com isso você vai conseguindo fazer o ajuste energético. E isso impacta no nível físico e também no extrafísico. Vou dar um exemplo prático só para você entender o que eu estou falando. Na casa da minha mãe, eu descobri que existia um poço cartesiano que foi furado há mais de 40 anos e que esse poço ficava exatamente dentro da cozinha. Daquele poço estava emanando uma energia telúrica negativa. E isso estava impactando exatamente no teto. Quando eu identifiquei isso, que era um ponto geopático, eu apliquei uma sequência de gráficos radiônicos. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse gráfico. Não tenho aqui. Mas é um gráfico de Luxor. Quem entende de radiestesia sabe o que eu estou falando. É um gráfico de barramento de energias telúricas. Eu apliquei, medi e vi que precisava fazer o ajuste de 10 gráficos de Luxor, um sobre o outro, 10 unidades, um sobre o outro, dentro de uma folha de papel para gerar uma superfície de forma. E aí, apliquei e deixei lá. Quando eu corrigi isso e deixei ali aplicado, a gente conseguiu ajustar o telhado e não ter mais problema daquela energia telúrica. Interessante, né? Então, quando a gente consegue fazer as correções energéticas, o campo físico ele é atualizado naturalmente. E existiam infiltrações, existiam problemas naquela região que aconteciam com muita frequência e que se atrapalhavam bastante, certo? Era um processo assim, bem caótico. Dúvidas, perguntas? Tá gostando do conteúdo? Já comenta aqui embaixo. E se você não me seguia, já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, tá? O meu objetivo é te ajudar com conhecimento de 18 anos como terapeuta holístico, te ajudando a você mudar a sua vida, despertar a sua saúde, melhorar os seus relacionamentos e ativar um campo cada vez maior de prosperidade. Esse é o meu objetivo. É te ajudar a você ser uma pessoa mais feliz e conectada com o seu propósito. E se você tem o desejo, ainda dá tempo de você entrar no consultório terapêutico, tá? É só você me seguir e já ativar esse interesse. Norma Guerra, tudo bom? Me confirma se você está querendo entrar na live comigo, nesse consultório terapêutico, por gentileza. O pêndulo, ele é uma ferramenta de medição, tá? É muito importante você entender que a gente não faz a pergunta para o pêndulo. A gente faz a pergunta para o campo que eu vou medir. Se eu quero medir o campo da casa do meu cliente, o campo mórfico, ele vai ser um testemunho da casa, que pode ser uma foto, pode ser um documento, uma cópia do documento, da planta baixa, e assim por diante. Nesse momento eu estou com um cliente que eu estou fazendo a medição da planta baixa dele, e a gente consegue fazer um processo de acompanhamento, medição, antes, durante a apometria e depois. E aí a gente consegue fazer ajustes e correções que vão impactar no campo de prosperidade, certo? Quando a gente faz esses ajustes, a gente vai ajustar e vai fazer a medição no campo mórfico, que é a pessoa jurídica, no caso da empresa, ou no campo mórfico da casa, que é uma personalidade viva. Você sabia que a sua casa, ela é uma personalidade viva? Daniel, como é isso, cara? Me explica isso direito. A sua casa, ela é uma consciência viva, ela só não fala. Mas ela tem uma inteligência própria, ela tem emoções, ela tem energia telúrica, ela tem fogo, ela tem os 4 elementos. Ela só não fala.
E aí, quando você tem uma casa que está com rachaduras, ali tem uma informação que ela está trazendo. Quando uma casa ela tem coisas que estão quebrando com muita frequência, ali ela está dando informações. Quando ela tem ranhuras, fissuras, ela está dizendo ali uma informação. Tudo isso tem elementos que ela está trazendo informações. Quando a gente mapeia isso na radiestesia, a gente consegue decodificar isso e trazer muita tomada de consciência, certo? E aí, quando a gente ajusta e corrige, essa correção ela precisa ser também no nível físico. Ela não pode ser somente a nível energético. Ela precisa ser acompanhada a nível físico. Entendeu? Olá, Satyavati, tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Coisa boa lhe ver aqui, tá? Sinta-se abraçada fortemente, tá bom? Muito bem, então isso é uma pergunta muito grande. Daniel, eu faço a pergunta para o pêndulo? Não, você faz a pergunta para o campo mórfico. Você faz a pergunta para onde você quer medir. Se é o pet, se é a sua casa, se é o campo do seu marido, do seu companheiro, se é o seu campo, você vai fazer a medição ao campo mórfico que está ali sendo trabalhado, entendeu? A gente mede dessa forma, ok? E aí existem várias ferramentas, existem gráficos de medição, existem equipamentos como o pêndulo, o dual rod. Tudo isso vai depender do que você quer medir, do que você quer acessar. Tem um cara aqui no Nordeste, no Ceará, eu resido aqui no Ceará, em Fortaleza. E esse cara, ele se popularizou por achar água. Tem noção, numa região seca, do interior do estado do Ceará ou do Nordeste, esse cara viaja o Nordeste inteiro. E ele acha água com volume. Ele acha, ele consegue medir via radiestesia. Olha que coisa incrível. Ele tem um pêndulo semelhante a esse daqui. Esse pêndulo é um pêndulo especial. Ele consegue ser rosqueado e aí você consegue colocar algum testemunho aqui dentro. E aí ele coloca o quê? Adivinha o que ele coloca? Água, exatamente. Ele coloca água para que o campo mórfico possa entender que ele está procurando água. Mas ele pode fazer isso com qualquer outra coisa. E aí, tem gente que pode achar coisas ocultadas, coisas, enfim. Existem várias ramificações. Não vai dar tempo para falar sobre isso aqui nessa live, mas ele acha água, ele acha com profundidade, ele acha a fenda da rocha que vai conseguir furar, ele acha o volume de água que vai trazer de água, ele acha até a profundidade em metros, tudo isso com medição radiestésica. Entendeu? Você está conseguindo me ouvir ou voltou? Pedi. Me sinaliza, por gentileza. Tá mudo? Nossa, como assim, gente? Me sinaliza aqui se já voltou. Ah, voltou, né? Maravilha. Gratidão. Então, você tem noção? O cara acha a água com profundidade e ele consegue estimar até o volume do veio da água. Tudo isso ele consegue achar através de leitura da energia sutil, certo? Então, se você tem um desejo de vivenciar a radiestesia na sua vida, de vivenciar a radiestesia para destravar alguma área da sua vida, seja o seu campo afetivo, seja a sua saúde, ou seja o seu campo financeiro, eu te convido a você entrar em contato comigo, marcar sua conversa terapêutica comigo e você agendar a sua conversa terapêutica, tá? Faça sua avaliação e eu estou aqui para poder te ajudar no seu processo. E se você gostou do conteúdo, já me segue para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, tá bom? Na quinta-feira eu vou estar de volta aqui dando a continuidade sobre outro assunto, onde eu vou estar falando sobre a apometria somática e o que toda mulher espiritualizada ela deveria entender antes de mexer sobre energia, o que toda mulher empreendedora deveria fazer em paralelo, na parte silenciosa, em relação ao seu negócio próprio. Tudo isso eu vou estar falando na quinta-feira para você, mulher empreendedora,
que deseja destravar sua vida financeira, expandir os seus negócios, aumentar suas vendas e ganhar dinheiro, ok? E o dinheiro, ele é uma energia. O dinheiro, ele é sistêmico. O dinheiro, muitas vezes, ele traz uma memória que nós estamos herdando dos nossos ancestrais. Tudo isso eu vou estar falando nessa live de quinta-feira, para que você possa avançar, aumentar a sua permissão em você ganhar dinheiro, tá? E isso é uma energia. O dinheiro, ele é uma consciência viva que merece respeito e atenção. E para isso, para que essa energia ela possa vir para você, é importante você se conectar cada vez mais forte com os seus ancestrais e desenvolver isso na sua esfera de vida, de influência, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, sinta-se abraçada fortemente e eu te aguardo na quinta-feira. Maravilha, Di. Vamos fazer o curso de apometria somática, tá? Tá livre lá na plataforma. Ele tá por apenas R$ 997 e você pode já acessar ele já em tempo real e já começar a acessar ele na sua caminhada de vida para o seu processo pessoal, tá bom? Um abraço forte, fica na luz e que você possa ter uma excelente tarde. Tchau, tchau.